A gente começa o programa de hoje com o trechinho de um texto do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Quando eu era cristão e queria lutar contra a miséria, meu dia começava com um Padre Nosso. Tinha fome de divindade. Hoje, ainda luto contra a miséria, mas meu dia começa com um pão nosso. Tenho fome de humanidade. Para as novas gerações que não chegaram a conhecer o Betinho, morto em 1997, algumas informações sobre esse importante ativista dos direitos humanos. Foi o Betinho que fundou o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e criou também o projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Fome de humanidade. Esse é o tema em questão no programa de hoje, parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP-FASE. Nossas convidadas são a juíza e escritora Andréa Pachá e a médica e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada. A fome de humanidade reflete uma sociedade desnutrida em muitos sentidos? Eu penso que não se trata de desnutrição, mas de desigualdade. Eu acho que a fome de humanidade é reflexo da profunda desigualdade em que o mundo mergulhou. E o Brasil, por reflexo, especialmente nesse momento. E aí tem a desnutrição do respeito, né? Na verdade, várias fomes nessa fome. Na verdade, eu acho que nós vivemos uma fome enorme, né? Sobretudo de esperança, né? Na verdade, durante muitos anos, a partir da Constituição de 88, se pensou construir um Brasil justo, igualitário, se lutou por isso. E hoje nós estamos presenciando, talvez, o desmonte, não de um sonho, mas de políticas muito concretas, né, que nos davam esperança e nos davam a sensação de que nós estávamos andando para frente e saciando, de alguma maneira, as diferentes fomes, né? Saciando as fomes que, na verdade, estão na base, né, do nosso grande problema no Brasil, que é a desigualdade, como disse a Andréa. Uhum. Você falou aí da desesperança. Há uma desesperança política, uma sensação coletiva de desamparo. Isso vem do enfraquecimento do coletivo? Eu acho que é muito difícil você atribuir uma única causa a esse sentimento de desesperança, até porque o sentimento de desesperança ele está em determinados segmentos da sociedade, não está em todos, né? Mas uma das causas para esse sentimento de desesperança é justamente, né, a contaminação da cena política brasileira, né, por diferentes formas de fundamentalismos, né, e de contaminação, né, desta cena também por elementos que eu poderia dizer que levam a um olhar sobre o coletivo como se o coletivo fosse sempre a causa, né, de todos os problemas que o país vive, né? Como se a ação das pessoas que deveriam estar sendo beneficiárias das políticas, elas fossem um empecilho para que as políticas se realizassem pela sua própria existência, né? Então, nós somos muitos. E o que eu percebo é que há também um equívoco muito grande na comunicação, no que diz respeito à esperança. Porque a gente que transita por muitos ambientes, por várias comunidades, a gente percebe que não é real esse sentimento de desesperança, essa sensação blasé, essa perspectiva de que nada dá certo. Isso parece muito mais um desacerto da forma com que esse momento tem sido tratado, especialmente pela grande mídia. Você passa o tempo todo sendo bombardeado e idealizando uma sociedade que jamais existiu. Isso tudo associado ao momento que nós vivemos, a sociedade do consumo, a sociedade do espetáculo, que nega
qualquer possibilidade de erro, que nega qualquer contrariedade, cria um cenário perfeito, de perfeição, um modelo de perfeição, como se em algum momento a vida tivesse sido justa, como se em algum momento as pessoas estivessem vivendo numa sociedade ideal. Eu acho curioso isso, tanto na perspectiva individual, no direito de família, quando as pessoas têm saudade das famílias de antigamente, fingindo que aquele modelo era o ideal. Eu fico pensando que tipo de saudade é essa que alimenta uma família que impunha a autoridade pela violência do homem, que as crianças não tinham direito, que os idosos não tinham vez. Então, eu acho que nós vivemos um momento de uma mudança profunda. Há uma ansiedade e um medo que são latentes e que são turbinados por essa informação que acaba criminalizando o espaço público, como se esse espaço da política fosse um espaço que devesse ser tratado como nefasto. Então, tudo tudo que se associa à política, por consequência, se associa à criminalização. E nós acompanhamos, especialmente nesse momento, com o impeachment do presidente, com a discussão política misturada com corrupção, com exasperação no trato, porque assim, as instituições têm que funcionar. Então tem que funcionar e tem que funcionar regularmente. Crime acontece em todo lugar, em todas as instituições. O controle que se faz disso é que sinaliza para o ambiente democrático. O uso que se faz da norma, quando é igual para todo mundo, é que sinaliza para uma democracia. Então, querer convencer a sociedade de que ela não é capaz de protagonizar uma mudança, isso sim é muito triste, mas eu não acho que falta esperança. Eu acho que falta percepção de que é possível a transformação pela esperança. Houve uma desconstrução da organização coletiva, da política como forma de ação das pessoas organizadas? De certa forma, sim. Né? E muito em função disso que a Andréia mencionava. Né? Quer dizer, não é que as coisas aconteceram ao acaso. Há e houve uma intencionalidade, né? Na busca da usurpação de um poder constituído, né? Que era o poder presidencial, né? E, em função disso, né, se construiu uma narrativa, né, que criminaliza os movimentos, que criminaliza as pessoas, que criminaliza o pensamento. Né? Então, essa é verdade. Nós estamos vivendo, por um lado, um momento de desconstrução, né? Mas também é importante dizer que nós estamos vivendo um momento que talvez seja de grande oportunidade. Né? Na medida que você começa a ver novos atores, né, na cena cotidiana. Né? E esses novos atores e atrizes são basicamente jovens, né? Jovens que estão se engajando no cotidiano da luta política ou no cotidiano profissional de maneira diferente. Simplesmente diferente, nem melhores nem piores do que... As bandeiras do mundo são outras. São outras. Então, quando a gente pensa politicamente, Nilceia viu isso, né, na UERJ, enfim, no movimento estudantil, você tinha bandeiras que eram macro-bandeiras, que eram ideológicas, e até a queda do Muro de Berlim, o mundo viveu essa dicotomia. Então, era um mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo. Hoje, o espaço político, ele é ocupado por dezenas de lutas e que não necessariamente cabem no modelo representativo que nós temos e que vivemos. Então, essa crise que aparece, a representação, voto nulo, voto em branco, esse desinteresse pelo espaço político partidário, não indica que o espaço político está vazio. Os coletivos têm se organizado, as comunidades têm se organizado, as associações de moradores, as universidades. Né? E as pessoas têm medo de barulho. Isso aqui, para mim, é muito curioso perceber que a sensação é que acaba se criando um ambiente ainda mais perverso de violência contra essa esperança, porque
as pessoas não toleram, algumas pessoas não toleram o barulho que a democracia faz. E é importante aprender a viver num lugar onde muitas vozes aparecem. Nós tínhamos, especialmente no Brasil, um país que poucas pessoas falavam em nome de todos. Então, quando você vê que os atores começam a ocupar a cena e todos têm voz e não precisam mais que você fale em nome deles, você cria uma aparente desordem que a reação, como a gente pode ver em vários estados e tristemente, vem pela violência. Como se fosse possível fazer calar as lutas e as demandas pela força e pela violência. Isso é inadmissível. É isso mesmo, a democracia, ela é ruidosa. Né? E ela passa pelo contraditório, pelo diálogo, pelo debate de ideias. Isso tem apontado para uma dificuldade atual que a gente verifica, que tem sido a polarização, a dificuldade de lidar com o contraditório, a intolerância com a opinião que é diferente. Como é que vocês analisam isso? Eu acho que nesse sentido, né, isso não está acontecendo agora. Né? Eu costumo dizer, que eu me lembro muito daquele do filme O Ovo da Serpente. Né? Nós fomos vendo esse processo de uma crescente intolerância, uma crescente, um crescente desconforto com a opinião do outro, e não pudemos ou não nos demos conta a tempo para intervir nesse processo. E esse processo, ele foi cada vez sendo mais aprofundado e a polarização na sociedade acontecendo. É evidente que a polarização na sociedade, ela tem bases, né, que são econômicas, né, são bases sociais, mas que elas podem conviver do ponto de vista da discussão política. Né? Mas quando atravessa, por exemplo, né, o campo da discussão dos direitos, né, atravessa a religião, né, como trazendo os seus dogmas para dentro da arena política, a discussão sobre direitos, aí ela fica enviesada. E aí isso acaba por levar a uma polarização que não é saudável. Porque a polarização, por si só, não é problemática. Eu sou juíza, né, há 22 anos, então eu trabalho com contradição o tempo todo e trabalho com conflito o tempo todo. Não é o conflito que impede o consenso. Você pega, às vezes, casais no auge do ódio, no auge do ressentimento, e com uma boa mediação ou com uma boa conciliação, e todo mundo falando, você consegue construir alguns consensos. E a política é isso, é o espaço do diálogo, o espaço do consenso. O que é grave, e isso tem sido sim potencializado, é que algumas pessoas, inclusive ocupantes de espaços políticos, começaram a se orgulhar do discurso do ódio. E o discurso do ódio é um discurso que nega o outro. Ele não se ressente porque, assim, ele não quer ter a vida do outro, mas ele não quer que o outro tenha a vida dele. Isso é intolerância e assim, se banalizou esse discurso, e muitas vozes que eram silenciadas pelo próprio processo civilizatório, não que essas pessoas não existissem, sempre haverá quem seja intolerante, mas essas pessoas numa sociedade que é ajustada e que impede que essa voz se imponha, você cala essa voz, não por intolerância, mas pela possibilidade do convívio em grupo. Então, quando a pessoa começa a se orgulhar do quanto ela é intolerante, começa a ir para a televisão e fazer discurso que bandido bom é bandido morto, que fez muito bem em amarrar no poste, que tem que ter pena de morte, que mulher de saia curta tem que ser estuprada. Quando esse discurso começa a ser naturalizado, ele passa a ser assimilado por um grupo de intolerantes que não se sente sozinho. E as redes sociais potencializam, sim, porque dão para essas pessoas uma sensação de pertencimento.
Então ela não é mais uma voz isolada e ela não precisa se envergonhar de ser intolerante. Ela se Mas ela não orgulha. precisa nem encarar o outro. Não né? precisa, ela se protege numa Proteção tela. virtual, né? E isso você percebe, quer dizer, há poucos anos, pouquíssimos anos, quando uma pessoa era identificada como pedófilo, por exemplo, ele era capaz de se matar. Tamanho era o horror que a pedofilia provocava na sociedade, e ele, quando descoberto, ele se matava porque ele não conseguia moralmente sobreviver nesse grupo que o rejeitava. Hoje, um pedófilo entra na internet, ele encontra grupos de pedófilos que narram as experiências, que naturalizam a prática da pedofilia e que o transformam num ser pertencente a um grupo. Então ele se encoraja, você não tem o limite moral. E isso não é só o direito que faz, porque o direito lida com a norma, o direito condena, prende, enfim, leva para a cadeia, aprisiona, mas não impede que moralmente a pessoa se sinta pertencendo a esse grupo. Que tem uma... Eu costumo brincar que um pouco nós perdemos o superego social. Isso. Né? Quer dizer, de alguma maneira, né, os freios morais, né, eles foram sendo eliminados. E aí, né, por exemplo, o padrão de violência contra a mulher, ele tem mudado. Né? Tem, pelo menos, aparentemente, né, a mais crueldade. E uma crueldade que faz... Quer dizer, que o autor da crueldade, ele faz questão de aparecer, ele não se esconde. Né? Por quê? Porque este freio moral que a sociedade impunha, ele deixa de existir, e aí o que sobrenada? Sobrenada justamente aquilo que estava freado. Né? Sobrenada aquilo que se o ódio, né, aquilo que a sociedade não permitia que aflorasse. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente continua com o tema Fome de Humanidade. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre fome de humanidade. Nossas convidadas são a juíza e escritora Andréa Pachá e a médica e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire. A gente terminou o bloco anterior falando dessa naturalização da violência, da intolerância, né, e também da não responsabilidade pelo outro e pelo coletivo, né? Existe, eu fui professora, ainda me considero uma professora, durante muitos anos de uma universidade pública, aliás, onde a Andréa estudou. Nós estamos atadas visceralmente a essa universidade para sempre. A UERJ, né? A UERJ. E eu costumava dizer para meus alunos, nós tínhamos um campus, a universidade tem ainda, na Ilha Grande, onde os alunos fazem prática de ecologia, é um lugar muito bonito, na Vila dos Rios. E um dia uma pessoa chegou, um visitante, falou, nossa, mas aqui é tudo grátis, é tudo gratuito, é tudo... Como é que pode um estrangeiro, né, que não está acostumado com essas coisas, né? E eu falei, não, aqui é tudo pago. Nós somos uma universidade pública, gratuita, mas cada gesto, cada peça dessa engrenagem, ela é paga pelo poder público e ela é paga por cada cidadão dessa cidade, desse estado e desse país. Então, essa noção do que é público, que é aquilo que é de ninguém, né? É de ninguém, então ninguém precisa cuidar,
Eu acho que isso de certa maneira, né, nós temos que mudar e temos que trabalhar mais essa sensação o que é o bem comum. Né? Não é o público ou o privado, mas o que é o bem comum. Né? O que é aquilo que todos nós contribuímos e do que todos nós nos apropriamos, né? Cada um da sua maneira, dentro das suas possibilidades. Então, essa questão do bem comum, eu acho que precisa ser mais explorada nas escolas, nas famílias, né? E eu acho que isso não é que nunca tenha existido essa noção do bem comum. Existiu, mas é preciso ser reforçada sempre, porque senão fica essa noção, né, de que só o privado tem valor, porque ali você atribui um preço. Então, quando eu estava lá nesse campus lá da Ilha Grande, a partir dessa observação, o que nós fizemos? Nós passamos a contabilizar tudo, da comida, né, da estadia, e cada aluno, então, passou a saber, como se ele estivesse pagando, passou a saber quanto que a sociedade pagava por aquilo. Quanto a sociedade pagava por aquilo e quanto ele custava para a sociedade, quanto, portanto, ele tinha que retribuir. Isso uma mudou questão, de atitude. Isso é uma questão que na universidade pública, quando é bem trabalhado, você tem essa noção de responsabilidade. A UERJ devolve para a sociedade profissionais que, historicamente, são ligados à causa pública. Eles fazem concursos públicos, o conhecimento que eles absorvem durante a formação acaba retornando para a sociedade. Isso precisa ser mais reforçado e mais fortalecido. E o que eu percebo é que humanismo e valores humanitários não são inatos. As pessoas não nascem humanas com a rede valorativa que tece a humanidade. A humanidade é um bordado que a gente foi tecendo com muito cuidado ao longo de séculos, de milênios, a um custo muito alto. Muita gente morreu para que nós conseguíssemos construir uma sociedade minimamente conectada por valores que nos identificam, em igualdade, em dignidade, em ética. Agora, se esses valores não são transmitidos e se não são ensinados, não pela educação formal só, mas pela cultura, pelo ambiente em que se vive, é natural que se perca a conexão com o que é humano. E aí a gente já começa a ver um discurso de pós-humanismo como se esses valores tivessem sido estraçalhados. Exatamente. E que essas sociedades não mais pudessem se formatar em obediência a esses valores de humanidade. E tudo o que a gente vive, liberdade, justiça, ética, direito, cultura, afeto, tudo isso vem da mesma raiz, que é a raiz da humanidade. É por causa dessa raiz que nós conseguimos construir espaços mais justos de convivência social. Só que quando... Dentro de um padrão civilizatório. Exato, isso é uma referência de civilização, porque senão um mata o outro. E hoje a rede que virou a nossa grande ágora, né, de embate, parece ressuscitar aqueles primórdios da tessitura da civilização, porque todo mundo tem opinião, e você ter opinião antes de ter informação te transforma num déspota, porque você usa os conceitos que existem em teu nome e em nome de uma ideia que você nem conseguiu construir racionalmente. Então é o espaço da irracionalidade. Você vê que em nome da liberdade se cometem as maiores atrocidades. Eu tive muita dificuldade de sobreviver nessa selva que são essas redes sociais, porque toda vez que eu publico qualquer texto de afirmação dos direitos humanos, de afirmação dos direitos das mulheres, de afirmação do direito das minorias, aparecem uns tratores assim, falando horrores, e aí eu aprendi
que eu não só devia lidar com isso, excluindo essas pessoas do meu convívio, porque a intolerância não admite contraponto. Você não consegue conversar com o intolerante. Não há diálogo. E o discurso vinha nesse sentido. Tá me bloqueando é porque é intolerante, não aceita opinião diferente. A opinião diferente que quer calar, eu não aceito mesmo. Todo mundo tem um limite para a tolerância. E o limite da minha tolerância é a intolerância. Não dá para acolher. Você acolher a intolerância... Você volta, Nilceia, para aquele ovo da serpente que você aninha, alimenta e ele te devora. Exatamente. Então não é possível transigir com quem odeia o outro pelo fato dele ser o outro, dele ser diferente, que tem preconceitos que são irracionais, que se recusa a conversar racionalmente sobre qualquer assunto. Desde que a gente aprendeu a conversar, e isso faz parte do processo civilizatório, era para não ter mais esse tipo de truculência, esse tipo de violência. Estamos aprendendo a conversar, Nilceia? Uma das coisas que eu queria mencionar, e aí para emendar nessa questão da conversa, é que há um outro lado da intolerância que é a indiferença. Que passa por essa questão da não responsabilização, pelo outro e pelo coletivo. Pelo coletivo, né? Então, quando eu fui para a secretaria, o primeiro material que a gente fez dizia: faz diferença acabar com a indiferença. Porque quando você se torna indiferente, onde a intolerância, a violência, ela vira paisagem cotidiana para você, banalizada, aí você não tem capacidade mais de reação. Ficamos menos humanos, né? O sofrimento do outro é do outro. É do outro, é apenas do outro. E nós não somos capazes nem de enxergar. Isso não quer dizer que, e reforçando o que a Andréia falou, que de uma hora para outra, né, a gente coloca um óculos cor-de-rosa e passa a ver o mundo diferente. Né? Para que nós cheguemos, né, a não ser indiferentes da dor do outro, para que tenhamos compaixão, né, para que tenhamos respeito, isso é um processo, né? É um processo aprendido. A pior coisa é a naturalização, é a indiferença, é você olhar para a dor do outro e não ter nenhuma compaixão. Né? Você ser indiferente ao que o outro está fazendo e ao que o outro está sofrendo. Então, essa combinação, né, de intolerância e indiferença é uma combinação muito perversa, né, contra a qual eu acho que nós temos que nos insurgir. Eu não diria nem que lutar, mas que nos insurgir, porque este é o momento para fazer isso. Né? Se por um lado é um momento que se fala muito de desesperança, também é um momento, como eu disse anteriormente, da oportunidade de retomarmos valores, de ressignificarmos também atitudes, porque não quer dizer que todas as nossas atitudes até hoje tenham sido perfeitas, boas e adequadas. Essa combinação de indiferença e intolerância nos remete à questão dos refugiados, né? Que são verdadeiros rejeitados sociais, né? Um drama que está acontecendo e todo mundo tenta não olhar, né? É curioso que ao mesmo tempo que existe uma reação mundial contra a migração, você vê um dado que saiu hoje na Alemanha, que pela primeira vez a Alemanha teve um crescimento na taxa de natalidade. Então, o ingresso dos refugiados na Alemanha transforma um país, renovando uma população que foi acolhida, né? E esse assunto, pessoalmente, é um assunto que me comove muito. A minha avó paterna veio da Síria na condição quase de refugiada, na época, fugindo da guerra por causa da intolerância religiosa. E todas as vezes que eu vejo a situação de Alepo, que eu vejo a situação daquelas filas e filas e filas de crianças, de mulheres, de homens desesperados, tentando sobreviver, fugindo do horror, né? Que tipo de
ser humano nós somos quando nós nos indignamos mais com a possibilidade da migração do que com a rejeição. Porque é engraçado como as reações são contraditórias, né? Você vai nos países civilizados, que eles sabem que aquilo é um problema e eles, não sabendo como fazer para solucionar ou para acolher, eles negam, rejeitam, isolam e aprofundam a intolerância. Então você condena a pessoa à violência e você condena a pessoa à impossibilidade de sobrevivência, como se nada dissesse respeito ao outro ser humano. Como é que a gente consegue lidar com isso no Haiti? Haiti é aqui do lado, a gente está falando, o refugiado, o menino morto na praia, comoveu o mundo, mas a gente tem aqui do lado no Haiti essa questão da imigração, que as pessoas vêm do Haiti desesperadas, fugindo da miséria e chegam aqui, encontram uma resistência, tipo, volta para a tua terra, aqui, como se o mundo hoje, depois de tantas guerras, depois de 2 grandes guerras, ainda comportasse esse discurso da fragmentação, da fronteira. A economia conseguiu, em nome do lucro e do consumo, se sobrepor a todas essas fronteiras. A globalização. A economia transita por todos os lugares, sem nenhuma fronteira e sem nenhuma barreira, porque interessa a quem consome e a quem é dono do dinheiro. Agora, o ser humano ser condenado a morrer porque nós não conseguimos, para eles a fronteira está bem fechada, né? Enxergar a possibilidade desse convívio é assustador. Isso é assustador. Assustador o discurso do candidato norte-americano, Donald Trump, né? De erguer barreiras físicas, muros, né? E falar isso. E encontrar eco na sociedade, né? E falar isso com muita, sem pudor. Sem nenhum pudor, né? Que é o tal do superego social, né? Que não existe. Essa questão dos migrantes, né? Essa movimentação populacional que está hoje mais intensa, aguçada, sempre existiu, né? Mas os padrões de acolhimento, né, são diferentes. Por quê? Porque também nós estamos submetidos, como disse Andréia, a um modelo capitalista, né, de desenvolvimento que impõe uma competição por meios de sobrevivência. Então, isso coloca barreiras ao acolhimento, né? Eu tenho visto, eu moro em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e as calçadas estão repletas, né, de imigrantes bolivianos, paraguaios, vendendo artesanatos e outras tantas coisas. As pessoas olham com um desprezo para esses seres, há um incômodo. Escuto, são sujos, e essas pessoas, né, elas estão aqui contribuindo para uma economia de consumo, baseada no consumo, sendo exploradas porque nenhuma delas é de fato autônoma, está ali com seus produtos vendendo, elas fazem parte de uma rede, né, que as explora e que... Isso quando não são submetidos ao trabalho escravo mesmo. A trabalho escravo mesmo, como os bolivianos nas confecções, nas fábricas, nas maquilas. Em São Paulo, isso é muito flagrante, muito comum. Então, essa combinação, né, desse modelo econômico, né, adotado mundialmente, né, com, né, os movimentos das populações, suas necessidades, né, pode ser transformador, e eu acredito que se nós usarmos, né, a nossa inteligência e a nossa capacidade de nos indignarmos e não sermos indiferentes, esses movimentos, eles podem, ao invés
de nos fragmentarem e nos unirem. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua com o tema Fome de Humanidade. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre fome de humanidade. Nossas convidadas são a juíza e escritora Andréa Pachá e a médica e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire. Vamos aproveitar esse último bloco para falar das mulheres que são expostas a tantos tipos de violência atualmente, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de falar, que a cada 18 segundos uma mulher é agredida no mundo, a cada 11 minutos uma mulher sofre violência sexual no Brasil e a cada 1h30 uma mulher morre no Brasil por causas relacionadas à violência. O que está por trás disso? O que está por trás de tudo isso é, voltamos à desigualdade, né? A desigualdade de poder entre homens e mulheres. Por que acontece? Por que a violência contra a mulher existe? Ela não existe porque as pessoas se desentendem. Ela existe porque existe alguém, que são os homens, cultura machista, né, que sabe e usa o seu poder para subjugar as mulheres. E quando elas se insurgem contra este poder, elas são agredidas, elas são castigadas. A sociedade, desde sempre, né, desde os primórdios, autorizou essa violência. Né? As sociedades patriarcais, né, autorizavam essa violência. As mulheres deveriam ser castigadas. Assim como nas guerras, o corpo das mulheres sempre foi o campo de batalha. Né? Quando se queria dominar uma civilização, dominar um país, até hoje nas guerras se cometem os estupros contra as mulheres. Portanto, essa questão do poder, da subordinação, e é por isso que a violência contra a mulher, que eu digo, autorizada tacitamente pela sociedade, ela é sempre, e de preferência, feita os assassinatos, as ofensas, à luz clara do dia. Por quê? Porque é preciso demonstrar este poder. Então, o homem que incorpora essa cultura machista, ele também incorpora a necessidade, né? Ele demonstra que ele pode, é ele que tem o poder. Tanto é que a maior parte dos assassinatos acontece justamente quando a mulher toma a decisão de romper. E aí ele diz, aqui nós vamos parar. Ela não pode me afrontar, ela não pode ficar sem estar baixo o meu poder. Então, eu a elimino. Andréa, você testemunha isso constantemente, né? Eu tive o privilégio de ser conselheira do CNJ no mesmo período em que Nilceia foi ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. E Nilceia foi a responsável pela promulgação da Lei Maria da Penha. Foi graças a um esforço muito grande da Secretaria que a Lei Maria da Penha foi promulgada. E desde então, quer dizer, o que nós conseguimos avançar na implantação das várias de enfrentamento à violência de gênero e dar visibilidade à questão da violência, aprovando resoluções de política judiciária para enfrentamento à violência, foi uma trajetória muito rica. Esse período foi um período muito rico e foi um orgulho ter a Nilceia comandando isso na secretaria. É mesmo? Mas o que é assustador é que a gente ainda precise, no mundo hoje,
ter uma lei específica para coibir a violência de gênero e mais, ainda tendo uma lei, perceber que os números aumentam e nos alarmam, porque além desse cenário machista, dessa sociedade patriarcal que Nilceia trouxe, nós temos hoje a sociedade de consumo e de objetificação da mulher. A mulher é objeto, então se ela não, eu tenho o direito de matar porque ela não me serve. Há uma desumanização da mulher. Né? E você vê que tem acontecido casos gravíssimos de violência contra a mulher. Estupros coletivos. Com garotada muito jovem, que se orgulham de filmar você tem ainda, uma né? sociedade que você, ao mesmo tempo, os movimentos são sempre simultâneos, claro, a vida não é plana, mas ao mesmo tempo que você tem um movimento potente dessas meninas que se organizaram. Eu tenho tanto orgulho dessas feministas que chegam, porque a minha geração foi uma geração que cresceu durante a ditadura. E nesse período o movimento do feminismo, quase não, a gente fala que não tem feminista de 40, 50 anos, porque não tinha nem ambiente, nem espaço para que o feminismo fosse afirmado, porque a luta era tão diferente, né, e o inimigo era tão mais potente, que essa luta realmente foi uma luta que silenciou durante esses anos. Mas quando você vê essas meninas chegando com um discurso tão claro, tão assim, verdadeiro, eu fico emocionada e é bonito ver esse movimento. Então, orgulhosas. Elas têm orgulho, elas falam, elas colocam luz no problema, coisa que até hoje as mulheres sempre tiveram muita dificuldade de fazer. E aí você tem isso, por um lado, crescendo, e por outro lado, uma garotada que cresce também assimilando os valores que são contraditórios a essa afirmação da igualdade e que acham que tem direito de matar o outro, de subjugar o outro, a mulher, na maioria dos casos, porque a violência tem gênero, a violência não é uma violência banal, não é uma violência cotidiana, precisava de uma lei específica exatamente porque essa violência diz respeito ao fato da pessoa ser mulher, ela está sendo agredida e ela está sendo morta porque ela nasceu mulher numa sociedade que é patriarcal e machista. E onde ela não é vista com direitos, né? Não é. Exatamente. Nessa cultura do estupro, aí uma pesquisa recente apontou um dado que é bem estarrecedor e que reflete a realidade, né? 37% dos entrevistados colocam a culpa pelo estupro na vítima. Isso é assustador. Isso enseja, né? No início, né, da luta pela não violência contra a mulher, né, essa questão da culpa ser da mulher seja uma grande campanha, né, que é preciso lembrar, né, que é quem ama não mata. Né? Por quê? Porque foi um crime clássico, né, da Ângela Diniz, pelo Doc Street, que foi absolvido no primeiro julgamento, e as mulheres foram à rua dizer quem ama não mata, né, e dizer que porque se usava a alegação, né, de defesa da honra que foi feita no tribunal, e por isso ele é absolvido, ela não podia mais ser aceita. Né? No entanto, a defesa da honra ela continua sendo feita, ainda que não... Com outro nome né? ou com outra roupa, mas ela continua sendo Pimenta feita. da Veiga matou em flagrante à vista de todo mundo e este homem nunca pagou, nunca ficou preso, nunca. E dali, de alguma maneira, se aceitou, né, o argumento da defesa da honra. Como fazer para mudar essa cultura do estupro? E essa cultura machista? Eu acho que esse processo é um processo que a sociedade tem enfrentado e tem vivido mesmo. É um processo de afirmação dos direitos, é um processo de visibilidade da violência, é um processo de construção de espaços que não só cuidem de reprimir a violência depois que ela é cometida, mas de garantir à mulher
tranquilidade e segurança para que ela possa enfrentar a violência. Então, as políticas que a Lei Maria da Penha prevê e que ainda engatinham, porque essa questão nunca foi uma prioridade, nunca foi. Então, a gente, quando fala prioridade, fala em política, fala em dinheiro. Então, não é possível você fingir que você vai fazer política sem dinheiro. Você pode ser criativo, você pode ter um discurso excepcional, você dá visibilidade ao teu trabalho, mas política se faz com dinheiro. Como é que você acolhe essas mulheres, você abriga? E a escolha, né, da sociedade tem que ser pela afirmação dessas prioridades. E não, sabe, eu ando um pouco desanimado. Toda vez que eu ouço política pública, eu estou cansada de política pública. Eu acho que política pública tem que virar direito. Se não vira direito, fica ao sabor de quem passa, fica ao sabor das circunstâncias. Você tem uma política pública como tínhamos na época que Nilceia estava à frente da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, e aí num segundo momento vem alguém que não tem nenhum compromisso ou que não gosta da pauta, ou que acha a pauta infantil, pueril, naive, né? Porque é o que se escuta desses homens que se colocam no espaço político como muito sérios e muito preocupados com a economia, que parece que só a economia que diz respeito à nossa vida em sociedade. E aí o que era política e que não virou direito, acaba. Porque você não tem compromisso. Quando você tem o direito, você tem um compromisso. Então um caminho. Exatamente. Agora, eu acho que nós temos que reforçar, né, na sociedade a possibilidade de fazermos campanhas, né, de buscarmos parceiros e parceiras para dialogar nas escolas, nos espaços escolares. Essa questão de redefinição do nosso marco civilizatório, ou pelo menos a manutenção de um marco civilizatório que existe, tem que começar nas escolas. A escola tem que ser um elemento de agregação. A escola tem que ser E o que se avizinha no horizonte é trágico, né? Porque a gente vê as pessoas defendendo escola sem partido, que eu fico imaginando que fetiche é esse de escola sem partido, que quer retirar o pensamento crítico do ambiente onde ele tem que existir e que ele precisa existir. E veja bem, nós estarmos presenciando numa reforma da educação a proposta de retirada de filosofia, sociologia, artes, tudo que diz respeito à humanidade. Às humanidades ou à humanidade. Quer dizer, que tipo de sistema educacional está se propondo com a retirada dessas disciplinas ou desses valores? Eu nem falaria de disciplinas, mas falaria de valores. Então, a escola, a oposição à tal da escola sem partido, que de propósito se faz, dá uma denominação como se alguém que defende a escola partidarizada, no sentido da partido político, né? Mas o oposto à tal da escola sem partido é a escola libertária, aquela escola que acolhe, né? A escola que traz para o seu seio a convivência dos jovens, das crianças, com esses valores civilizatórios. Como que a gente faz para despertar nas pessoas, em cada um de nós, um comportamento que não compactue com essa não responsabilização pelo outro, essa indiferença? Não nos calando. Não nos calando. Eu acho que é preciso falar. Ver, presenciar e falar. Isso tem sido feito. E a gente percebe uma mudança importante na sociedade. Assim, era natural, há poucos anos atrás, que em rodas de amigos se fizesse piadas de negros, piadas de homossexuais, piadas de mulheres, piadas de louras. Hoje você é de gordo. Então você hoje já tem um freio. Então mesmo aqueles que se ressentem,
que dizem que o politicamente correto está acabando com o humor, começam a perceber que isso é um freio e é um limite e começam a abrir o ouvido para outras realidades. E ouvir o outro é uma forma de alteridade, você consegue se colocar no lugar do outro e imaginar o quanto pode ser agressivo e o quanto pode ser perturbador você conviver onde tem preconceito. Eu acho que nós temos muitos ganhos. Eu sou uma otimista assim crônica. Eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu não tenho nem direito de ser pessimista e sem esperança. Tem horas, claro, que dá um desânimo profundo quando a gente vê que a contramarcha está sendo mais difícil do que a marcha, mas eu penso que o espaço de afirmação é o espaço não só individual, mas um espaço de representação onde quer que você trabalhe. Se você trabalha na justiça, se você trabalha na universidade, se você trabalha no jornalismo, você tem uma responsabilidade com a multiplicação desses valores e que são assimilados. Não vai fazer isso pela ficção, vai fazer isso pela arte, vai fazer isso escrevendo, falando, são os espaços que eu sei ocupar. E eu acho que é um caminho que eu vejo assim com grande esperança. Cada um tem essa responsabilidade, né? E é preciso que preste atenção nessa responsabilidade e que identifique nesses pequenos gestos do dia a dia a fomentação, né, dessa cultura, né? Até ao sair de casa de manhã, lembrar de dar bom dia para as pessoas que você encontra na rua e que, principalmente aqueles que são trabalhadores, né, muitas vezes nos serviços de limpeza, segurança, que são, em geral, invisíveis aos nossos olhos. Né? Passar a olhá-los e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar para o seu vizinho, para a sua vizinha como ele está. Começar a fortalecer um ciclo virtuoso aí, né? Exatamente. O afeto entra como uma ferramenta de afirmação política. Né? Tem uma frase que eu vi num muro que eu adorei, que era amar em tempos de ódio é revolucionário. Exatamente. E é revolucionário, porque você constrói pontes onde a palavra transita, onde o outro transita, e são pontes muito importantes e mais sólidas e consistentes. Você cria um pensamento contra-hegemônico do ponto de vista do desamor. A gente está querendo hegemonizar, né, uma sociedade solidária e amorosa. Vamos fortalecer esse movimento aí, né? Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Nureia Pachá e da Anícia Freire. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Eu espero você. Até lá.